ossos. O vale era de ossos, se formos entender, era o vale, era um buraco, uma espécie de buraco, né? Uma depressão, entendendo? E que existiam ossos, e esses ossos, diz a palavra, que eram secos, sequíssimos. Tenta se colocar no lugar de Ezequiel. Ezequiel, quando olhava para aqueles ossos, de que ele lembrava, gente? Pode falar sem medo, do que ele lembrava? Era muito mais fácil Ezequiel evitar aquela visão. Porque lembrar, olhar para aquilo era lembrar de um trauma, de uma dor, de algo que estava mal resolvido nele. E não é um problema, gente, por favor, eu não estou querendo dizer que Ezequiel deveria simplesmente ignorar o fato de que ele tinha perdido a esposa. Mas eu estou falando que a visão vem num momento de dor. E às vezes a gente não entende que ele te permite gerar, ele te permite manifestar a unção também em meio a dores, em meio a situações, em meio a problemas. Essa palavra é para você que está passando por dias conturbados, que você não está entendendo de onde está vindo o tiro. Mas eu estou dizendo a você que Ele não vai deixar de tratar a sua vida. Aleluia! Por causa das dores que você tem carregado. Ele faz isso com Ezequiel e fala assim, agora diante desse contexto, olha como é que a palavra muda. Diante da dor que você conseguiu enxergar em Ezequiel, olha como é que muda essa visão. Ezequiel é colocado no meio do vale. Agora tenta imaginar, porque esse vale está repleto de ossos, e os ossos não estão ordenados. Os ossos, aqueles esqueletos humanos, não estão coordenados, eles não estão juntos, está tudo misturado. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil, abandonar ou restaurar esse ambiente? Na visão de Ezequiel, na minha visão, que é humana, meu irmão, vamos restaurar aquilo que está mais fácil. Eu estou falando de um ambiente que você está vendo aqui, ó. Meu Deus, esse crânio é desse esqueleto, esse fêmur é do esqueleto que está lá embaixo. E a palavra de Deus vai dizer que Deus o fez rodear o vale. Parece algo sarcástico, algo perverso. Porque aquele ambiente para Ezequiel não era um ambiente tão fácil assim. Mas tenta entender que após Ezequiel rodear o vale, Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Eu estou falando que Deus faz a pergunta para alguém que tem dores, para alguém que também tinha necessidade de ser restaurado, para alguém que carregava dentro de seu ser uma dor imensurável. Ezequiel, diante das dores, ouve de Deus o seguinte: Ezequiel, porventura esses ossos poderão tornar a ter vida? Se você foi como eu, que pensou agora aí, poxa, se Deus me pergunta isso, eu ia perguntar assim: Senhor, se isso aqui tudo pode mudar, por que o Senhor não poupou a vida da minha esposa? Se o Senhor pode mudar esse ambiente, eu pega isso para a tua vida. Se o Senhor quer me usar para a família do fulano que está destruída, por que o Senhor não mudou da casa? O Senhor está me usando para resgatar vidas lá no meu trabalho, mas dentro da minha casa eu ainda vejo coisas que ainda me geram dores. Porque, vamos ser francos, a gente primeiro quer ser usado para os nossos. A gente quer ver primeiro acontecer na nossa vida. A gente quer primeiro ver a restauração acontecendo em nós, para depois a gente ver no ambiente. Mas olha a coragem que aquele profeta teve, e é a coragem que você vai ter que assumir aqui nessa noite. Diante de uma dor, Deus pergunta a Ezequiel: porventura esses ossos poderão voltar a ter vida? Para quem conhece esse texto, qual é a resposta de Ezequiel? Fala bem alto aí, para quem não conhece ouvir. Vamos lá? Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Pastor, mas que resposta? Não, você não está entendendo. Eu falei,
fazer 700 agora. Gente, tenta entender. Quando eu falo, Senhor, tu sabes, eu transfiro a resposta para alguém que não pensa com a minha razão. Se eu respondesse o que eu acho, eu ia responder baseado no meu intelecto, ou talvez baseado nas dores que eu tenho sentido. Ezequiel, Felipe, esses ossos poderão tornar a ter vida? Meu irmão, não tem como disfarçar. A nossa resposta vai ser carregada das dores que a gente transporta, das frustrações que a gente tem. Mas quando a gente fala, Senhor, eu estou dizendo para Deus, Deus, a minha razão nessa história é o que menos interessa. O que importa é que alguém que está me perguntando, para esse é mais fácil restaurar do que abrir mão. Ezequiel, esses ossos poderão tornar a ter vida? Quando ele fala, tu sabes, ele está dizendo assim, eu não posso restaurar, mas o Senhor pode. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele pode te colocar em ambientes destruídos, ainda que você olhe para o teu ambiente e sinta dores, mas isso não impede de Deus usar a tua vida para restaurar onde Ele botou você. Então não fuja daquilo que Deus tem programado para você. Tem gente orando, mas só é muita perseguição do meu trabalho, só eu sou cristão. Já passou por isso aí alguma vez? Ah, pastor, o ambiente lá é meio pesado. Já passou por isso? Você é Ezequiel nessa história. E aí você fala assim, como é que é? Eu não vou me preocupar com a vida de ninguém, se nem a minha vida está bem resolvida ainda. Mas você não entendeu como Deus quer resolver essa história. Se Deus quisesse resolver por conta própria, Ele poderia ter resolvido nessa visão. Simplesmente fazer o que Ele fez. Mas tem gente que tem orado, ou melhor, tem pedido ou percebido a coisa errada ao longo da sua jornada. Como assim, pastor? Quantos conhecem o texto de Gênesis capítulo 1? Lembra? Aquele texto que você falou assim, vou começar a ler a Bíblia hoje, desistiu no mesmo dia. Lembra aquele texto que você começou? Gênesis 1. Você começou a ver, meu Deus, a terra sem fome, vazia, o Espírito de Deus, não, eu desisto, eu não consigo entender. Deus está dizendo para ti que a terra estava sem forma, isso aí você conhece, isso aí você lê, sem forma e vazia. E quem estava pairando por sobre a face das águas? Espírito Santo. Olha isso. Isso aqui vai trazer resposta para muitas pessoas. Tem gente que não consegue compreender. Eu vou também, gente. Você está com jeito de sair, acho que eu vou pegar alguma coisa boa. Tem gente que não consegue entender como há a presença de Deus sobre a sua vida se as coisas da sua vida estão sem forma e vazia. Como Deus está sobre a minha vida se eu olho para a minha vida e eu vejo coisas sem forma e... Meu irmão, deixa eu te dizer, e talvez algumas pessoas te oprimam por causa disso, porque olham alguns resultados da sua vida e vão falar assim, Deus não é contigo. Por que não é? Porque a sua vida está sem forma e vazia. Mas você não entendeu que isso não impede que a presença esteja sobre a sua vida, porque a presença do Senhor estava sobre o caos, mesmo na vez do caos. Perceba que no vale de ossos secos, o vale continuava seco, mesmo com Deus estando lá. Então, para você que tem passado por dias difíceis aí, cadê você? Você que tem passado por dias difíceis, ninguém, então vou dar nesse final e a gente vai embora. Você que tem passado aí por dias complicados, dias de perplexidade, coisas que você olha e fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Como é que o Senhor é comigo? Você vê se eu estou vivendo isso? Peraí, você está fazendo a relação errada aí do que Deus pode fazer. Porque estar sem forma e vazia, estar quando vale de vocês não impede. E não diz, não aponta que Deus não está no negócio. Nós passamos por dias de tristeza. Se você não chora, eu choro.
Se você não fica triste, eu fico triste. Se você não passa por problemas, eu passo. Mas isso não diz, isso não é um apontamento que Deus não esteja nessa história. Só que tem algo que pode mudar toda essa relação, todo esse ambiente. O que é? Agora você vai entender. Eu falei que há uma autoridade, lembra disso? Lembra que eu falei que há uma unção? Sim ou não? Vocês estão ali, amém? Vamos lá. Há uma unção, sim ou não? Amém. Eu pedi, gente, trabalhadores, por favor, evitem de se mover, isso tira a atenção do povo. Há uma unção. E aí está dizendo o seguinte, que o Espírito de Deus se movia por sobre as águas, mesmo havendo caos. Estou falando do Vale dos Ossos Secos, que os ossos eram secos, mas Deus estava lá. Quando é que o caos deixou de ser caos? O caos não muda com a presença, olha o que eu vou dizer. O caos não muda com a presença. O que é que muda o caos? A palavra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E o caos começou a mudar de cenário, porque houve uma palavra. A presença do próprio Deus estava sobre o vale. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, porventura esses ossos poderão tornar a ter vida? Qual é a resposta de Ezequiel? O que Deus manda Ezequiel fazer? Filho do homem, tem caos, existem ambientes, existem coisas que estão destruídas na tua vida, que não vão ser movidas com a presença, vão ser movidas com a palavra. A palavra já está dos seus lábios. Deus já te encarregou de liberar essa palavra. E Deus está dizendo para pessoas nessa noite que estão vendo um caos ao seu redor. Deus está dizendo: há uma autoridade, há uma unção sobre a sua vida. Deus está dizendo para você: profetiza sobre esse vale. Tem coisas que vão ser mudadas com a palavra. E olha que coisa. A palavra muda. Você vai ver que Ezequiel não precisou pegar osso com osso e juntar. A palavra é que muda. Deus está falando para você nessa noite não ter medo de acessar ambientes destruídos da sua vida. Porque não vai ser com as suas mãos que você vai restaurar isso, mas a palavra que Deus já liberou sobre a minha e a sua vida. Ezequiel, profetiza. Olha, pastor, então você está dizendo que a presença não é importante? Não é isso? Não, segura aí. Profetiza, e ele profetiza. E a palavra vai dizer que naquele vale começou a se ouvir ossos se juntando aos ossos. Mas você lembra que havia um caos nesse vale? Nessa visão havia um caos. Era um crânio de um lado com um esqueleto do outro, fêmur com um úmero do outro lado, era tudo misturado. O papel de Ezequiel foi profetizar. Mas quem é que traz ordem? Deus. É o Deus que se manifesta por meio da palavra. O nosso papel nessa história é profetizar em meio ao caos. E vai dizer que começou a se ouvir naquele vale barulho de ossos se juntando com ossos. Só que Deus é tão perfeito que nessa visão o crânio se juntou com o esqueleto certo. Deus não vai errar na hora de ordenar. Deus sabe onde coloca cada coisa das nossas vidas.
Então, você está perto de alguém, diga assim, se te preocupe, porque Deus conhece, Deus sabe. Eu vou não. Ossos se juntando com ossos. Começou a surgir tendões onde não havia. Musculatura, pele. As coisas começaram a se restaurar por meio da palavra e a ação do Deus da palavra. E olha que coincidência, entre aspas aqui. Diz que no final disso tudo, um exército numeroso se levanta. Que coisa linda. Onde eram ossos, agora não são chamados mais de ossos. Estão sendo chamados agora de guerreiros, de soldados. Pessoas que estavam emaranhadas no caos, agora estão de pé, sendo chamadas de soldados, de guerreiros. Está falando assim, havia um exército numeroso, surgiu um exército numeroso. Só que tem mais uma coisa. A palavra diz que faltava um detalhe. Faltava vida. Faltava vida. Mais uma vez, faltava vida. E Deus sopra aquele vale, restaurando a vida daqueles que outrora eram ossos. Quer coincidência? Em Gênesis no capítulo 1, Deus vai falando, haja luz e houve luz, houve separação entre águas e águas. O Senhor faz surgir terra seca. No quarto dia faz surgir os luminares, as estrelas. No quinto dia vai surgindo as aves do céu, vai surgindo cada detalhe. No sexto dia Deus forma o homem. Vai dizer que Deus, com as suas mãos do barro, forma o homem, mas também faltava alguma coisa do homem. Vida. E vai dizer a palavra que Deus sopra sobre as suas narinas. E aquilo que outrora era barro passou a ser vida. Alma vivente. Aquilo em Ezequiel que eram ossos passou a ser Vidas. Pastor, o que Deus tem para a nossa vida aqui nessa noite? Vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vida. O que Deus tem para mim nessa noite aqui? Aleluia. Vida. Amém, Jesus. Glória. E que nessa noite você comece a olhar aquilo que é um caos, aquilo que está desordenado na sua vida. Deus vai trazer vida a esse ambiente. Deus vai restaurar esse ambiente. Mas só que você não pode ter medo, porque existem ambientes que a gente já trancou as 7 chaves, a gente não quer que ninguém veja, que ninguém acesse. Mas Deus nessa noite quer curar pessoas aqui. Deus quer acessar esse ambiente sem medo, sem o seu medo. A palavra do Senhor vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus está dizendo para você nessa noite, tenha coragem, porque eu vou restaurar esse ambiente onde há caos. Eu vou restaurar esse ambiente onde são ossos secos. Eu vou restaurar esse ambiente onde está tudo fora do lugar. Deus está dizendo para você, eu vou voltar a fazer com que tenha vida nesse ambiente. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A sua vida que estão mortos, sua vida sentimental, sua área familiar, sua vida por completo, eu não sei. Você olha e dá até tristeza de pensar nisso, porque são peças, são pedaços de coisas, porque restaurar é só para quem tem habilidade, só para quem tem perícia no negócio. E aí eu lembro do livro de Jó, um dos textos mais lindos que a palavra vai ter. Jó vai dizer para um dos seus amigos, a esperança para a árvore, porque mesmo cortada, olha o almofado de ossos secos de novo, gente. A esperança para a árvore, porque mesmo que ela esteja cortada e o seu tronco longe da raiz. Eu falei para você que a palavra traz ordem.
Mas quem é que traz vida? A presença. Aleluia, Jesus. E vai dizer o seguinte: mesmo que a árvore desconectada da raiz, o tronco cortado, a palavra diz no livro de Jó que ao cheiro das águas. Você já passou pela praia? De repente você vai de carro para a praia com ar-condicionado. Quando você chega na praia, você abaixa o vidro, desliga o ar-condicionado. Qual a primeira coisa que você percebe? Você às vezes não está nem conseguindo ver a orla, mas você abre o vidro e já começa a perceber: opa, o mar está perto. E o que Deus tem aqui para a sua vida nessa noite? Você vai começar a sentir esse cheiro das águas que restaura. Você começa a perceber esse mover das águas que traz vida onde havia caos. E ele diz: mesmo essa árvore que está desconectada, longe da raiz, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, não olhar não, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Só que Jó fala isso no momento de dor. Jó fala isso aqui no momento de dor. Ele está falando assim: há esperança para a árvore, mas para mim não. Ele está dizendo: o cheiro das águas, ela volta a brotar, a árvore. Jó no momento de dor está dizendo: o Senhor pode restaurar a tua vida, a vida de fulano, mas a minha vida não. Eu estou enfadado ao fracasso, à morte, à desonra, à vergonha. E Deus começa a mudar a sorte de Jó. Sabe o que Jó vai dizer no final? Senhor, eu falei coisas que eu não sabia. A gente começa a liberar pelos nossos lábios coisas, falando que Deus não pode, que Deus não faz, que Deus age na vida de todo mundo e não age na nossa, que Deus esqueceu de você. Mas olha, quantos de nós não podemos dizer aqui nessa noite: Senhor, me perdoa, porque eu falei coisas que eu não sabia. Por que ele está dizendo isso? Porque ele começou a experimentar do mesmo cheiro das águas que restaurava aquela bendita árvore. Deus está dizendo: eu estou aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Mudando a tua história. Vamos voltar lá em Isaías capítulo 61, versículo 4, e você vai ler comigo: recebendo para a sua vida, edificarão os lugares antigamente, restaurarão os diante e renovarão as cidades destruídas de geração. Versículo 6, pula para o 6 direto. Vamos lá, você vai ler comigo. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, na sua glória. Você vai profetizar, vamos lá? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Repete isso aí, repete em nome de Jesus. Em lugar da